Pois é, a gente continua falando do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos e esse tema, naturalmente, vem sendo tratado pelos representantes do governo federal. Inclusive, vamos girar nossa reportagem, vamos a Brasília. A Aline Beckett está com a gente, vai trazer as informações deste sábado, inclusive esse tema do tarifaço na agenda do governo e dos representantes. A Aline tem novidade para a gente, né, Aline? Bem-vinda, boa tarde a você. Olá, Daniel. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Bom, o PT realizou um evento na manhã de hoje para poder discutir a conjuntura política no país e esse evento ele contou com a presença ali de diversos líderes do governo federal de diversas frentes, além de Humberto Costa, o senador Humberto Costa, também Edinho Silva, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, e também o líder da bancada, Lindbergh Farias, estiveram presentes nesse evento e até o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também. E neste evento, o Alckmin chamou a atenção para o tarifaço, para a agenda do tarifaço, que o governo brasileiro continua ali tentando as negociações, as tratativas sobre. Alckmin disse, reforçou novamente que essa tarifa dos Estados Unidos é injustificável, como ele já disse várias outras vezes. Ele lembra que o país tem um superávit com o Brasil nessa relação comercial, destacou algumas vitórias parciais nessas negociações, como, por exemplo, produtos que ficaram de fora do tarifaço de 50%, mas chegaram ainda a ficar naquela alíquota de 10%, mas ele chegou ali a reconhecer que tem setores como de máquinas, calçados, café e de carne que seguem muito impactados por conta dessa tarifa e que estão ali, mesmo que alguns estão na lista dos 10% das tarifas. E aí ele citou medidas de apoio à indústria que foram anunciadas recentemente pelo governo federal, como crédito subsidiado de 30 bilhões às empresas mais impactadas e também o programa Acredita Exportação e a busca também de novos mercados internacionais com outros países, incluindo o acordo Mercosul-União Europeia, que o vice-presidente novamente ressaltou que até o final do ano deve haver aí a assinatura e o anúncio oficial desse acordo Mercosul e União Europeia. A gente separou um trecho da fala do vice-presidente sobre essas negociações e sobre essa agenda do governo em cima do tarifaço. Vamos acompanhar. Ele é, primeiro, injustificado, porque se a gente for ver a relação comercial Brasil-Estados Unidos, dos 10 produtos que eles mais exportam para o Brasil, 8 não pagam imposto, é zero, absolutamente zero. Então, o que o presidente Lula orientou? Primeiro, negociação. Nós não vamos desistir de baixar essa alíquota e de tirar mais produtos. Bom, o vice-presidente ainda ressaltou que fruto dessas negociações foi o comércio dos Estados Unidos ter transferido alguns componentes ali do aço e do alumínio à lista, a seção 232, que é a seção dos produtos de 10%, e aí eles ganham uma redução então na alíquota. Mas o vice-presidente chamou a atenção para outros produtos, como o próprio aço, alumínio, ferro, que estão diante do tarifaço de 50% antes desse último anunciado por Donald Trump e que, portanto, o Brasil segue, então, em alguns momentos igualado aí com outros países, mas que é necessário ainda essa negociação e abertura de novos mercados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a adiantar que o foco agora é no crédito ao trabalhador e imobiliário. Essas medidas contra as taxas abusivas estão sendo ali coordenadas pelo Ministério da Fazenda e também o Ministério do Planejamento, em conjunto com o Banco Central, e que eles devem anunciar aí em breve o crédito ao trabalhador imobiliário, no caso, a ampliação desse crédito. E ele chegou a chamar a atenção sobre o controle, sobre o processamento de dados no Brasil, em vez do processamento de brasileiros, dos dados de brasileiros fora do país. Em relação às negociações exteriores, ele chegou a dizer que o Brasil não deve servir de quintal de ninguém, reforçando a importância de manter as parcerias com os Estados Unidos, mas também
sem abrir mão da soberania nacional. Então, esses foram os destaques da agenda do governo federal em cima do tarifaço de hoje de manhã, que foram pontuados pelos ministros que estão encabeçando essas negociações junto aos Estados Unidos e também aqui no país, também tentando resolver um pouco essa situação. Mas o fato é de que essa agenda ainda vai continuar por um bom tempo. O próprio ministro Fernando Haddad chegou a citar também que o Brasil está tentando um novo mercado com a Índia para poder transferir as exportações de café à Índia, já que a Índia está se tornando um grande consumidor mundial também e ampliando seu mercado. Legal, os principais pontos tratados nessa agenda do governo federal, resumo feito pela Aline Beckett, que volta daqui a pouco com outras notícias aqui na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você, Aline. A gente segue aqui, vamos repercutir, inclusive, os temas tratados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Elias Tavares com a gente, o comentarista do dia. Elias, queria que você discorresse sobre os caminhos possíveis para o governo federal e a estratégia que vem sendo adotada pelo governo. Geraldo Alckmin encabeça essa responsabilidade, tem tocado essas demandas, essa agenda. Tenho visto que vem sendo elogiado por algumas figuras do cenário político, criticado por outros, mas enfim, ele está tentando fazer alguma coisa. Queria que você fizesse uma breve avaliação dessa caminhada até aqui, mas também das alternativas que vêm sendo destacadas, inclusive projeção de que em algum momento o acordo com a União Europeia deve sair. Será? Caniato, primeiro que o governo a gente percebe que está reunindo para convocar e convocando para reunir, né? Se tem muita política, né? Inclusive o vice-presidente ali num evento, com o símbolo do PT atrás, existe uma partidarização da pauta, o que ninguém tem vantagem a não ser o próprio governo, que vinha ali com uma certa crise para se comunicar, e essa pauta da soberania nacional, ela pegou bem, né? Vamos dizer assim. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem feito um trabalho bonito, um trabalho importante, e ele tem legitimidade para isso. Primeiro, por ser vice-presidente. Segundo, porque já governou o estado de São Paulo, que é um estado muito importante, por 4 mandatos, muito tempo, né? Então ele tem essa legitimidade e, sem sombra de dúvida, se faz muito bem nesse ponto. Se comunica bem, né? Ele participou de um programa popular e conseguiu explicar mais ou menos o que era o tarifaço de forma didática. Esse é um ponto. O outro ponto é que a alternativa que eu enxergo para imediato e para o futuro é justamente o presidente Lula assumir essa negociação e finalmente ligar para o presidente Donald Trump e ter uma conversa ali de presidente para presidente. Não adianta dizer que faz a soberania nacional, que defende a soberania nacional, se não faz nenhum gesto. E aí a conta sempre vem para o governo, né? O governo agora estuda, através do ministro Haddad, opções do que se pode fazer ao impacto do tarifaço. Mas isso teria que ser em último caso. Antes, o governo teria que esgotar as possibilidades de negociações e, nesse momento, a gente não é o que a gente está vendo acontecer.